Olá, bom dia. Há 40 anos, Dona Eva Sofer está à frente de um dos prédios mais belos do Rio Grande do Sul. E para celebrar esse feito, ela vai nos mostrar os espaços preferidos no histórico Teatro São Pedro de Porto Alegre. Idade da casa própria. Um levantamento indica que perto de 60% dos que financiam o imóvel têm até 35 anos de idade. E ainda o sol como alternativa para gerar energia para a casa e economia para o bolso. Fique com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. A nossa entrevistada de hoje no Imóvel Class TV é alemã, naturalizada brasileira há 55 anos e responsável pela recuperação do mais importante teatro gaúcho, um dos mais importantes do Brasil. Graças a ela, hoje, os porto-alegrenses e os gaúchos têm o prédio histórico recuperado e dedicado à cultura e principalmente aberto ao público. É o Teatro São Pedro. Nós estamos no palco do teatro nesta manhã de sábado e a minha entrevistada é a Dona Eva Sofer, que está completando 40 anos à frente do teatro. Bom dia, tudo bem, Dona Eva? Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer sempre conversar com a senhora. Eu queria começar contando um pouquinho da sua história, que é uma história de cinema, né? De como é que a senhora saiu da Alemanha e veio parar aqui e acabou tendo esse papel tão importante para o Rio Grande do Sul. Eu digo mais uma novela mexicana do que de cinema, porque é longa história e não querendo corrigir a cidadania brasileira, eu cheguei no Brasil em 1937. Meu pai resolveu sair da Alemanha para não ir para o campo de gás, nos campos de concentração, ou seja, cheguei no Brasil aos 13 anos de idade. Em 1955 é que nós nos tornamos brasileiros, meu marido e eu, já estávamos casados e em 1960 nós viemos a Porto Alegre por transferência profissional do meu marido, então aí voltam os 55 anos frente à cultura em Porto Alegre. A senhora sempre teve essa ligação com a arte, com a cultura, né, Dona? Desde o tempo de criança na Alemanha. Jovem ainda, aos 16, 17 anos, comecei a trabalhar na ProArte, Casa Jardim, Galeria de Arte em São Paulo. Convivendo desde então com os artistas, atores. A sua casa aqui em Porto Alegre, a casa da Dona Eva, era um ponto de encontro, né? E de eventos, de pessoas de todas as áreas da cultura. Quer dizer, surgiu esse desafio do Teatro São Pedro e o teatro, as pessoas entram aqui hoje e não imaginam, né, Dona Eva, mas o teatro estava desabando, né? Chegou a, inclusive, correndo risco sério, né? Com certeza. Nós tivemos, porque eu comecei com a ProArte. Então, inclusive, chegamos em 1960, em janeiro. Em março, eu tive o primeiro recital de piano aqui nesse palco e fomos indo e sei que lá pelas tantas, uma coreana tocando a viola, literalmente caiu algo de cima ao lado da mão dela, o público deu um gemido, todos ficamos apavorados, ela continuou, mas na mesma temporada, durante uma peça teatral, despencou algo de cima no fundo do palco. Eu disse, isso é o sinal que não dá mais. Que ano era isso, Dona Eva? 71. Em 72 fechou o Teatro São Pedro. Eu saí com o piano, meu piano da ProArte, fui para a Assembleia Legislativa e a partir daquele momento levei os eventos para os lugares já possíveis e ainda não descobertos. Foi um período difícil, a senhora, inclusive, pleiteando e lutando junto aos governos, inclusive. Foram quantos anos até a reabertura, Dona Eva?
Foram 9 anos que o povo de Porto Alegre hoje não se dá conta que ficou vivendo 9 anos sem o uso do Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro foi fechado, o que ficou são as 4 paredes externas só. Todo o resto que se vê hoje, a não ser os paredões, foram concluídos durante esses 9 anos. Minhas brigas com os governos são eternos, mas minha mão aberta de chapéu na mão também é eterno. Felizmente não preciso pedir para mim, mas peço para as minhas obras, continuo pedindo para o Teatro São Pedro, e nunca nenhum governo participou financeiramente. Então é difícil, sempre foi difícil, cada vez mais, porque a programação cresce, as ambições crescem, o público cresce, exige, e esta é a luta. Bom, agora a gente veio descobrir os lugares preferidos da Dona Eva. É difícil escolher um, né, Dona Eva? Mas esse é um dos que a senhora mais gosta. Eu digo, este é o que conta a verdade. É o memorial. É o memorial que conta a verdade desta quase desgraça. Porque havia 2 irmãos gêmeos, que era justamente a entrada para a Praça da Matriz, Marechal Deodoro. E então cortaram a metade, derrubaram esta linda casa que era o júri, que é a Justiça, Palácio da Justiça, e quando iam, antes de derrubar o Teatro São Pedro, eu fui convidada a assumir a coordenação da reconstrução, dizia restauração. Na verdade, o que foi restaurado foi a dignidade da casa. Quando o meu marido disse, melhor você assumir ou então eles vão derrubar o teatro, eu digo, bom, então não tem como não fazer, e aceitei. Aceitei, inclusive, como eu dizia, em respeito à memória da casa, onde tinha antigamente o Araújo Viana, com a concha acústica, hoje está a Assembleia, motivo pelo qual a nossa concha acústica fica a 15, 20 metros atrás, e o pessoal que vinha assistir aos concertos ao ar livre vem hoje ao Praça do Multipalco. Eu estou mostrando aqui ao então ministro Rubem Ludwig, ministro da Educação. Eu estou mostrando esta peça que eram as vigas do Teatro São Pedro, que é isto aqui. E aqui temos um pedaço do veludo que encontramos, através do qual fizemos o veludo que temos hoje nas cadeiras. Esta peça, partida assim, encontramos e fizemos o que é hoje também, o que achávamos que seria, porque não tem, na verdade, nós não encontramos nada que nos dissesse foi assim. Mas, inclusive, o lustre antigo, que foi uma doação da França em 1850 e lá vai, com a inauguração em velas, não tinha luz elétrica, mas já em 1885 desapareceu. Acredito que tenha sido pendurado nisso. Dizem que foi para Rio Pardo, dizem que foi para uma igreja e dizem que caiu. Aqui nós temos o teatro, o que ficou, como eu digo, as 4 paredes externas. Neste momento nós estamos aqui embaixo. Aqui nós estamos vendo as paredes. Não tinha teto, não tinha chão, não tinha nada. É inacreditável, né, Dona Eva? É inacreditável, é um milagre.
é São Pedro que tem a mão dele aqui, sempre. E espero que continue sendo. Aqui, esta peça era onde o então lustre subia e descia para trocar as velas. E para não pingar para baixo, o lustre nosso e o lustre antigo tinha as mangas. Isso é a única coisa que nós ficamos sabendo. Que havia essa doação da França, havia um lustre de cristal e as mangas para as velas não pingarem. Então nós criamos, aliás, um dos cariocas, dois do teatro, se chamava, não era ministério, não era secretaria, não existia, mas me mandaram duas pessoas, um cenógrafo, Pernambuco de Oliveira, que disse, vamos fazer essa peça que ficava em cima do fogo para descer e subir o lustre. Esta peça agora está no foyer e cria essa ligação da entrada e do resto da casa. Esses 40 anos, a gente olhando essas imagens da reabertura, dos espetáculos, dos atores tão importantes que já tiveram aqui nesses 40 anos, né? Deve dar um orgulho para a senhora danado, né? Porque voltou a dignidade da casa. Porque se em 1833 exigiram que fosse feito um teatro, quando Porto Alegre não contava com 20.000 habitantes, imagina o que seria hoje se não tivéssemos esse teatro. Então essa é a noite da inauguração. Mário Quintana, o novo lustre, desenhado por Mancuso, continuando com as velas, apesar de não, com as mangas, apesar de não ter as velas. Bibi Ferreira, na noite no período da inauguração, ela, nas 6 finais de semana, vieram 32.000 pessoas assistir a Piaf. É por isso que eu digo, eu gosto daqui, porque aqui a história é toda ela. Bom, a gente conheceu então um dos lugares preferidos da Dona Eva Sofer aqui no Teatro São Pedro. O Memorial está aberto ao público, venha visitar, venha conhecer um pouco mais dessa história. Ela faz parte da nossa história aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o futuro com a Dona Eva Sofer.